Descubra como o estoicismo pode ajudar a encontrar a felicidade e a paz interior. Através dessa filosofia antiga, você aprenderá a lidar com as emoções, a aceitar as adversidades e a viver de forma mais consciente e plena. Não perca a chance de explorar os ensinamentos dos grandes filósofos estoicos e transformar sua vida. Bem-vindo ao canal Professor Estoico. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos. Com essa ação você ajudará a alcançar mais pessoas que precisam dessa mensagem. Então vamos começar o vídeo de hoje. Na cidade de Chipre, em 300 anos antes de Cristo, vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia ao Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, uma situação que estava totalmente fora do controle de Zenão, ou de qualquer pessoa, este homem muito rico de repente ficou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria ao seu todo o trabalho de uma vida sendo jogado no ralo pela força da natureza? Qual é a reação adequada? Você ficaria com raiva? Triste? Você sentiria que a vida te enganou? Para a maioria de nós, todas essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se transformar em mudanças maiores e mais impactantes no futuro. O cerne do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e de outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle de como isso nos afeta e devemos usar esse controle com grande efeito. Em vez de chorar pelo leite derramado ou, neste caso, pelos bens afogados, Zenão concentrou-se em manter sua compostura sobre a situação, permanecendo calmo e tranquilo, apesar de sua situação difícil. Hoje, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas. Pessoas que não costumam chegar aos extremos emocionais, passando por coisas como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas uma forma de descrever pessoas sem emoções, o estoicismo era uma forma de ver, descrever e compreender o mundo. Era um modo de vida, e esse modo de vida perdurou durante séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada em situações hoje da mesma forma que foi aplicado há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas a partir das experiências e transformá-los em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todas as pessoas no mundo têm experiências diferentes e, portanto, diferentes perspectivas sobre as coisas. Como os estoicos reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em locais públicos, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar enormemente a todos, e por isso não fazia sentido para eles esconderem esse conhecimento por trás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, todos, desde escravos até imperadores, puderam aprender e se tornar estoicos. E foi o que fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que se traduz como adquirido, pois ele já foi possuído como escravo, Sêneca, que era um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano, e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Inventaram até a palavra cosmopolita, que significa literalmente cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres, porque de quão diversos eles são. Este era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não tinham permissão para seguir filosofia, mas os estoicos discordavam completamente disso. Musônios Rufus, professor de Epicteto, disse uma vez: "Não são apenas os homens que possuem avidez,
e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres ficam tão satisfeitas quanto os homens com atos nobres e justos, e rejeitar o oposto de tais ações. Mesmo numa época em que não era popular, as mulheres foram autorizadas a aprender livremente sobre o estoicismo e a se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como modo de vida? Em um mundo cheio de acontecimentos inesperados, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na verdade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega lá fora sem guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja uma coisa chata, a chuva passa e a luz volta. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que possa acontecer, acontecerá. Imagine o pior resultado e fique contente em saber que isso pode acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício que visa em aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tomando banho frio quando você normalmente toma pratos quentes, não coma nada além de batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de resistir nessas situações desconfortáveis, indiretamente preparamos nosso mental para infortúnios futuros. Com o estado atual do mundo, somos levados a acreditar que se não tivermos a próxima melhor coisa, ter uma determinada aparência ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, que nunca seremos felizes. Esta mensagem é importante agora mais do que nunca. Entramos no mundo sem saber muita coisa. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é que, muitas vezes, todas essas três fontes de conhecimento nos ensinam de maneiras diferentes. A questão é: precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderemos, sem saber, estabelecer expectativas irrealistas para as nossas vidas, deixando-nos, em última análise, desapontados e insatisfeitos no final. Isso não é maneira de viver. Em vez disso, deveríamos nos concentrar em melhorar a nós mesmos para nós. Deveríamos fazer as coisas por nós mesmos e somente por esse motivo. Anexando qualquer externo esperança ou apego secundários às ações que realizamos, quase sempre levam à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastando todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa, ou até mesmo começando uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se você encara a vida dessa maneira, você coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Os carros quase sempre quebram, mas mesmo as coisas gratuitas da vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como escreveu Sêneca, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar a nossa felicidade no nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos optar por fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos jogue. Porque, independentemente do que queremos no final das contas, não temos controle sobre a maioria das coisas que acontecem conosco, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a principal tarefa da vida é simplesmente esta: identificar e separar assuntos para que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externos e não sob meu controle, e que tem a ver com as escolhas que eu realmente controlo.
Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar daquilo que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor, não com base em coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Esforçar-se por objetivos é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não acontecem do seu jeito é, do ponto de vista estoico, inútil. Estão além do seu controle. Se ele simplesmente valorizasse a qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuou fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que queria, ele poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria diminuído, mas apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê em seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas é confortado por o facto de podem viver uma vida confortável, sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem as 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar entre o que é interno e o que é externo, e a habilidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como disse Viktor Frankl, entre estímulos e resposta, há um espaço. Nesse espaço, está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança ou moderação foi o que acabei de fazer ali, fazendo mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk brigam no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deveria ser simplesmente ter o que é essencial, e então ter o que é suficiente. A justiça é a mais importante de todas as virtudes. Instrui que ninguém deve fazer mal a outrem, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros, e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos, antes de finalmente ser libertado. Quando saiu da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e portanto muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tiveram alguma coisa a ver com o apartheid ou com a sua prisão, mas é claro que ele não teve. Durante todo o seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitas das valores fundamentais do estoicismo, todos os quais ele praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir os chefes dos malfeitores, Nelson Mandela exortou o seu povo a procurar o oposto, para relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora fora de seu controle, e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no centro de procedimentos como o racional emotivo comportamental terapia e logoterapia. RBT ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Ele permite que você desafie o raciocínio por trás de tudo esses pensamentos negativos com lógica. E quando você percebe que muitos deles são infundados, você pode então substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, baseia-se no princípio estoico de que os humanos são movidos por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos encher as nossas vidas de significado e felicidade, simplesmente descobrir qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, é mais fácil falar do que fazer. É um processo, assim como todo o resto. Temos que religar a maneira como pensamos. Fora com o velho, entre com o novo. Para resolver nossos problemas com felicidade, devemos praticar a autoestima, redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Podemos parar de nos fixar em coisas que não podemos controlar, e no geral podemos levar uma vida muito mais feliz e plena. O estoicismo nos ajuda a navegar através das tempestades passadas e presentes para águas mais calmas e pacíficas. E se o nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no facto de termos vivido uma vida boa, embora não tanto quanto esperávamos. Porque lembre-se,
Tudo tem um fim. Obrigado por você estar comigo na aula de hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para receber mais conteúdos como este. Até a próxima!